Neste vídeo vamos tratar das harmonias entre a Imaculada Conceição e os outros privilégios de Nossa Senhora. Salve Maria! Meu nome é Guilherme Martins e este é o canal Consecraço. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sino das notificações, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus parentes e amigos e ao final deixe seus comentários para contribuir com esses nossos estudos de aprofundamento da devoção a Nossa Senhora. Já vimos em vídeos anteriores como Nossa Senhora foi criada para tornar-se Mãe de Deus. Portanto, sua maternidade divina goza, por assim dizer, de uma anterioridade de vocação, como dizem os estudiosos, em relação à sua condição de filha de Eva. Ela foi feita antes para ser Mãe de Deus, ou primeiro para ser Mãe de Deus, do que para ser filha de Eva. Consequência disso, ela deveria ser imaculada como Mãe de Deus e não manchada como filha de Eva. Ora, todas as graças adequadas a quem mereceu a condição de Mãe de Deus devem ser atribuídas a Nossa Senhora. É mais próprio a uma Mãe de Deus não ser concebida no estado de inimizade com Deus, e sim no de amizade. Claro, ela não foi feita para ser inimiga de Deus, muito pelo contrário, devia ser a mãe dele. Nossa Senhora se tornou, como consequência da maternidade divina, a associada do Pai no nascimento do Salvador, a mãe do Filho de Deus e a esposa do Divino Espírito Santo. Imagina que cada um de nós tivesse o poder de tornar a nossa mãe inteiramente pura. É claro que nós o faríamos. Sendo Nossa Senhora mãe do Filho de Deus, Jesus Cristo tinha esse poder. Portanto, criou-a totalmente imaculada. É aquela fórmula de João Duns Scott, a que já nos referimos em um vídeo anterior. Potuit, decuit, ergo fecit. Deus podia, era adequado que fizesse, logo fez. Podemos até ver como Nosso Senhor Jesus Cristo tinha motivos especiais para agir dessa forma. Inicialmente, por seu amor filial. Esse amor filial é infinitamente maior do que o nosso em relação às nossas mães. Se Nossa Senhora tivesse sido concebida no pecado, ela estaria assim em estado de inimizade em relação ao seu filho, o qual teria um motivo de aversão à própria mãe. Se a mãe de Cristo devia servir de modelo para as nossas mães, como isso poderia se passar? Caso ela própria não tivesse gozado sempre o estado de graça, se ela fosse inimiga de Deus, pelo menor instante que fosse. Então, primeiro ponto, o amor filial de Nosso Senhor Jesus Cristo é infinitamente maior do que o nosso. Depois, sendo mãe do Filho de Deus, Maria Santíssima é mãe do Salvador. E esse Salvador veio para resgatar o gênero humano. Convinha que o resgate da sua própria mãe se fizesse do modo mais excelente que o resto da humanidade. Esse modo excelente consistiu numa preservação, em lugar de consistir em uma libertação. Depois, Nossa Senhora é esposa do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo, como sabemos pela doutrina católica, pelo catecismo, atribui-se ao Divino Espírito Santo a obra de santificação. Era mais do que justo que esse espírito de amor santificasse a alma de sua própria esposa de modo mais sublime que o das outras almas. E como ele fez isso? Impedindo que o pecado entrasse nela, em vez de remover esse pecado depois de já ter atingido. Outro aspecto, Nossa Senhora é superior aos anjos, como sabemos. Não por natureza, mas por vontade de Deus. Tendo os anjos sido criados em estado de pureza, como nós podemos supor que a rainha dos anjos, ela fosse criada em estado de pecado, como que ela seria rainha dos anjos superior a eles se tivesse sido criada em estado de pecado? Nossa Senhora também é superior aos homens. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados em estado de inocência. Nossa Senhora seria em algo inferior a ele se tivesse sido criada em estado de pecado. Mais uma razão, Nossa Senhora é cheia de graça. E isso, como lhe disse o anjo, da parte de Deus. E isso exige que tenha recebido também a primeira das graças, que é a graça da santificação. Nesse mistério da Imaculada Conceição, nós admiramos a pureza absoluta de Nossa Senhora, no primeiro momento de sua existência. E a maternidade divina é, de certo modo, a extensão da sua pureza a um segundo momento da vida. Por quê? Sabemos que Nossa Senhora, por doutrina católica, foi virgem antes, durante e depois do parto. A virgindade dela, mantida, mesmo durante o parto, excluiu dela aquela maldição recebida por ela. Deus disse a Eva, depois do pecado, como castigo,
darás à luz mediante a dor. Nossa Senhora foi isenta desse pecado, portanto isenta dessa maldição. Ainda outra razão, Nossa Senhora tem como missão ser a grande adversária do demônio, portanto ela não podia, não devia jamais ter estado sob a influência de Satanás. Seria inadmissível que o demônio pudesse dizer a ela: houve um tempo em que eu era superior a vós, pois fui criado sem mancha, ao passo que vós fostes concebida com a mancha do pecado. Nossa Senhora deveria ser também mediadora entre uma raça pecadora e um Deus ofendido. E assim se pergunta, como que ela poderia desempenhar essa missão se tivesse começado como inimiga desse Deus e cúmplice do ofensor? A condição de mediadora exige que ela tenha amizade com ambos os lados. Ao mesmo tempo que ela era da nossa raça, ela não tinha, entretanto, incorrido em pecado para poder ter essa amizade de Deus e interceder junto a Ele por nós. Ela estava destinada, juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo, a resgatar os homens do pecado e do demônio. Por isso, deveria ser inteiramente livre dessa escravidão do pecado. Maria Santíssima foi chamada a ser nossa mãe em todas as nossas necessidades e tentações. Assim, é necessário nós podermos recorrer a ela com essa veneração e confiança absolutas que só podem ser inspiradas por uma alma inteiramente pura e amiga de Deus. Se soubéssemos que em algo ela não preencheu dessas condições, que confiança teríamos na intercessão dela? Sabemos também pela doutrina católica que todo pecado é consequência de um egoísmo. E a pureza perfeita é o esquecimento completo de si, o dom total de si mesmo a Deus e às almas ao próximo por causa de Deus. Se em nossa Mãe do Céu, em Nossa Senhora, tivesse havido em algum momento menos força e frescor nesse amor, se ela não tivesse sido inteiramente pura em algum momento da sua existência, nós sentiríamos. E isso faria decair em nós esse amor para com Nossa Senhora. A Imaculada Conceição faz assim de Nossa Senhora uma mãe mais amorosa. E por fim, a última harmonia que nos ocorre, Nossa Senhora foi elevada ao céu em corpo e alma, na Assunção, que é um dogma, o último dos dogmas marianos. E isso por quê? Porque sua Imaculada Conceição a preservou da corrupção do túmulo. Se ela tivesse tido a marca do pecado original, ela estaria sujeita à morte, uma das consequências do pecado original, como já vimos também. Como sabemos pela doutrina católica que ela foi ao céu em corpo e alma, que a sua morte foi uma dormição, né? Uma passagem tranquila entre a vida nesta terra para a vida do céu. Aí é mais uma consequência, mais uma relação com esse outro mistério, com o mistério da Imaculada Conceição, com esse privilégio da Imaculada Conceição que agora estamos estudando. Nossa Senhora, por ser imaculada, por ser preservada do pecado, ela pôde então manter esse privilégio da imortalidade, da incorruptibilidade do sepulcro. É certo que ainda outras harmonias, muitas harmonias entre a Imaculada Conceição e os outros privilégios de Nossa Senhora poderiam ser encontrados num exame mais cuidadoso. Se você tem, por acaso, alguma em vista, fruto de suas meditações, escreva aqui nos comentários para compartilhar essa graça com os demais. Podemos ainda tentar medir nas possibilidades do conhecimento humano, das nossas capacidades, a grandeza desse privilégio da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição é, em primeiro lugar, um mistério de pureza singular. Existem, com efeito, no céu e na terra, almas totalmente puras. Entretanto, a pureza da Imaculada foi única, pois só Maria Santíssima foi pura desde a sua concepção. Essa pureza também é única, tem esse caráter de unicidade pela revogação da lei universal que decorre do pecado original. Essa revogação só existiu nesse mistério. Nós imaginarmos o pecado original, o pecado como um mar de lama que vai cobrindo tudo, desde os nossos primeiros pais, vemos aí um ponto na história em que esse mar de lama para o seu curso e a deixa ali intocada. Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. É verdade, alguém pode objetar, bem, mas os nossos primeiros pais e os anjos, eles foram criados imaculados, é verdade. Mas neles, a ausência do pecado estava de acordo com a lei da sua condição. Nosso Senhor criou a todos eles, todos os anjos, imaculados. Depois que não passaram pela prova, pecaram, foram precipitados no inferno. Assim também os homens, o estado natural deles seria serem criados sem o pecado. Nossos primeiros pais foram criados assim. Depois
Por sua prevaricação, eles deixaram como terrível herança aos seus descendentes a mancha do pecado, a marca do pecado. Nossa Senhora, pelo contrário, foi sempre imaculada, apesar da sua condição. Essa condição humana sujeitaria Nossa Senhora ao pecado original da mesma forma que esse pecado se aplicou aos outros seres humanos. E, no entanto, só nela essa lei foi revogada. As consequências desse privilégio único, consequências também foram únicas. Plenitude de graça, dons de integridade, vimos a imortalidade, a impassibilidade, a incorruptibilidade do túmulo, a perfeição espiritual e mesmo corporal. A Imaculada Conceição foi assim também uma preparação para a maternidade divina, que em Nossa Senhora é outra dignidade única. Quem mais existe como Mãe de Deus? Só ela, a Imaculada Conceição, para ser só ela a Mãe de Deus. Outra coisa bonita, outra grandeza também desse mistério. Sendo a Imaculada Conceição um mistério de pureza, é também um mistério de amor. Vimos agora, nesse vídeo recentemente, pois a pureza é uma condição para o amor a Deus. Vejam só, desse ponto de vista, a pureza como condição do amor, a pureza original de Nossa Senhora, o fato dela ter sido criada imaculada desde sua concepção, a pureza original dela deve agradar somente a Deus, mais ainda do que a sua pureza virginal. Isso porque Nossa Senhora poderia não ofender a Deus se sacrificasse a segunda, se ela sacrificasse a sua virgindade nas condições normais dos seres humanos, ela poderia não ofender a Deus. Ao passo que, sem a sua justiça original, sem a sua pureza original, ela estaria privada dessa pureza, sem a qual a amizade com Deus não é possível, né? A sua Imaculada Conceição deu a ela essa pureza original que é capaz de fazê-la amar a Deus desse modo único. Vamos fazer duas comparações para entendermos melhor isso que acabamos de explicar. Comparemos essa condição de Nossa Senhora na sua pureza original com a diferença de sentimentos que haveria entre uma esposa que admitiu só certa vez um pensamento de infidelidade ao seu marido, ou vice-versa, com uma esposa que sempre tivesse mantido inviolável a sua fidelidade. Ou ainda, a diferença que existe entre uma alma que num só instante consentiu numa sugestão má e outra alma que, em meio a todas as investidas, todos os ataques, as tentações de Satanás, conservou sua pureza batismal. Por mais que nesses nossos dois exemplos, né, essa esposa que tenha admitido por um rápido lapso um pensamento de infidelidade, ou essa pessoa que tivesse consentido um instante só uma sugestão má do demônio, por mais que as duas primeiras, nos nossos dois exemplos, tenham reparado depois as suas faltas, nos corações das outras duas, ou seja, da esposa sempre fiel, da pessoa que nunca consentiu uma tentação do demônio, podemos bem imaginar, há uma satisfação íntima que lhes dá a consciência de terem sido sempre fiéis. As outras foram fiéis depois do arrependimento, talvez também antes do pecado cometido, mas essas duas últimas podem dizer: nós fomos sempre fiéis, sempre fiéis. Nunca rompemos esse fio da fidelidade a Deus. E assim é em Nossa Senhora, que pela Imaculada Conceição jamais esteve em inimizade com Deus. Nossa Senhora Imaculada, com esse privilégio, ela se sente a filha bem-amada do Pai, ela abraça seu divino Filho, se une ao Espírito Santo, seu esposo, com simplicidade, confiança e delicadeza de amor. Curiosamente, nós, como filhos da Imaculada, participamos da alegria dela, até exultamos de alegria ante o pensamento de que uma criatura humana se livrou inteiramente das tentações do demônio. Sabemos também que essa criatura imaculada é nossa mãe, nascida de uma raça manchada de forma universal, todos manchados, menos ela, mas se manteve mais pura e brilhante do que o mais sublime dos anjos. Também pelo mistério da Imaculada Conceição, Nossa Senhora triunfou sobre Satanás, autor de todo o mal, com um triunfo sem igual, sem precedentes. Sob o calcanhar dela, como nos diz o Gênesis, Nossa Senhora esmaga com seu calcanhar a cabeça da serpente, Satanás sofreu a sua primeira derrota completa, absoluta e irreparável, como jamais antes tinha sofrido na história. A própria proclamação desse dogma pelo Papa Pio IX, no século XIX, apesar de tantos obstáculos que o Papa
teve que enfrentar para proclamar esse dogma. A própria proclamação dele é um triunfo contra o materialismo que invadia a civilização cristã. Que Nossa Senhora, então, a Imaculada, se digne de completar esse triunfo, reinando em nossos corações e no mundo inteiro. Para isso, devemos tender a nossa devoção a Nossa Senhora. Devemos procurar aquela devoção que mais nos aproxime desse ideal do reino de Nossa Senhora na Terra. Que ela nos ajude nesse propósito. E até o próximo vídeo. Salve Maria!